A visita de Charles Darwin ao Brasil, durante a famosa viagem do navio HMS Beagle entre 1831 e 1836, não marcou apenas sua carreira científica. Também teve um impacto profundo em suas reflexões morais e humanas. Ao observar a sociedade brasileira da época, Darwin se deparou com a realidade da escravidão, que ainda era legal no país e fazia parte da estrutura econômica e social. Quando chegou ao Brasil, Darwin ficou encantado com a natureza tropical, a diversidade de plantas e animais e as paisagens exuberantes. No entanto, essa admiração pela natureza contrastava fortemente com o choque que ele sentiu ao testemunhar a escravidão. Em seus relatos, ele descreveu esse sistema como algo profundamente perturbador. Darwin registrou suas impressões no livro The Voyage of the Beagle. Em alguns trechos, ele expressa indignação com a maneira como pessoas escravizadas eram tratadas. Ele relata situações de violência e sofrimento que o marcaram profundamente durante sua estadia. Para Darwin, a escravidão representava uma injustiça moral grave. Ele acreditava que todos os seres humanos compartilham uma origem comum e, portanto, uma igualdade fundamental. Essa ideia de unidade da humanidade mais tarde também dialogaria com seus pensamentos científicos sobre evolução. O contexto histórico é importante. No século XIX, muitos europeus ainda aceitavam a escravidão como algo normal ou inevitável. Porém, Darwin cresceu em um ambiente familiar que criticava fortemente essa prática. Seu avô, Erasmus Darwin, já expressava ideias contra a escravidão, e seu pai também tinha posições abolicionistas. Durante sua viagem, Darwin relatou um episódio que o marcou profundamente. Ele descreveu como ouviu o grito de uma pessoa escravizada sendo punida. Essa experiência o deixou extremamente perturbado e reforçou sua oposição moral ao sistema escravista. Esse tipo de testemunho é importante para os estudantes de história porque mostra que a ciência e a ética muitas vezes caminham juntas. Darwin não era apenas um naturalista observando plantas e animais. Ele também refletia sobre as injustiças humanas que via ao seu redor. O Brasil daquela época ainda dependia fortemente do trabalho escravo em plantações e atividades econômicas. A escravidão só seria abolida décadas depois, com a assinatura da Lei Áurea em 1888, durante o reinado de Dom Pedro II. Ou seja, Darwin testemunhou um país em que milhões de pessoas ainda viviam privadas de liberdade. Ao estudar essas observações, podemos perceber como viajantes estrangeiros também ajudaram a registrar críticas à escravidão. Esses registros históricos se tornaram fontes importantes para entender como esse sistema era visto por diferentes pessoas. Para estudantes de história, isso também levanta uma pergunta importante: como as ideias morais evoluem ao longo do tempo? Práticas que antes eram aceitas podem, com o tempo, ser reconhecidas como graves violações dos direitos humanos. A história da escravidão no Brasil também nos lembra que mudanças sociais não acontecem automaticamente. Elas são resultado de lutas, debates e pressões sociais. Movimentos abolicionistas, pessoas escravizadas que resistiram e intelectuais que criticaram o sistema contribuíram para o fim da escravidão. Ao refletir sobre Darwin e suas críticas, podemos pensar em como indivíduos podem usar sua voz para denunciar injustiças. Mesmo sendo estrangeiro, Darwin registrou o que viu e deixou claro que considerava a escravidão algo moralmente errado. Hoje, quando falamos em direitos humanos, lembramos que a dignidade humana deve ser respeitada independentemente de origem, cor da pele ou condição social. Esse princípio é central nas sociedades modernas, mas foi construído ao longo de muitos séculos de debate e conflito. A história também nos ensina que o fim oficial da escravidão não significou o fim das desigualdades. Muitas consequências sociais e econômicas desse sistema ainda influenciam as sociedades atuais, inclusive no Brasil. Por isso, estudar relatos históricos como os de Darwin ajuda a compreender como injustiças foram percebidas e criticadas no passado. Esses relatos também nos ajudam a refletir sobre como construir sociedades mais justas no presente. Uma pergunta importante para os estudantes é: o que podemos aprender com essas experiências históricas? Uma resposta possível é que devemos estar atentos às injustiças ao nosso redor e buscar formas de combatê-las. Educação, diálogo e respeito são ferramentas fundamentais para construir um futuro melhor. Ao entender o passado, podemos identificar erros históricos e trabalhar para que eles não se repitam. Também é importante reconhecer que mudanças sociais dependem da participação de muitas pessoas. Pequenas atitudes,
Debates públicos e políticas sociais podem contribuir para promover mais igualdade. A história da escravidão e as críticas de Darwin nos convidam a refletir sobre empatia. Colocar-se no lugar do outro e reconhecer sua humanidade é um passo essencial para defender os direitos humanos. Assim, ao estudar a viagem de Darwin e suas observações no Brasil, estudantes de história podem perceber que a ciência, a ética e a luta por justiça estão muitas vezes conectadas. Conhecer o passado nos ajuda a imaginar e construir um futuro mais digno, livre e humano para todos. Em base dessa pequena aula, podemos prosseguir com os seguintes questionamentos. 1. Como podemos reagir quando presenciamos preconceito ou injustiça no nosso cotidiano? Será que ficamos em silêncio ou tentamos defender a pessoa que está sendo desrespeitada? Refletir sobre isso é importante, pois pequenas atitudes de coragem podem ajudar a criar ambientes mais justos e respeitosos. 2. De que forma tratamos as pessoas que trabalham conosco ou nos atendem diariamente? Entregadores, atendentes, trabalhadores da limpeza e muitos outros merecem respeito e dignidade. Nosso comportamento demonstra reconhecimento da igualdade entre todas as pessoas. 3. Estamos buscando informação antes de formar opiniões sobre grupos sociais diferentes de nós? Direitos humanos também envolvem combater preconceitos e estereótipos. Ler, estudar e ouvir diferentes perspectivas pode ajudar a construir uma sociedade mais empática. 4. Como podemos apoiar iniciativas que promovem igualdade e justiça social? Podemos participar de projetos comunitários, apoiar organizações sociais ou divulgar informações que incentivem o respeito aos direitos humanos. 5. Que tipo de sociedade queremos ajudar a construir no futuro? Nossas escolhas diárias, na escola, no trabalho, nas redes sociais e na convivência com outras pessoas, contribuem para um mundo mais justo ou reforçam desigualdade. Podemos perceber que a vinda de Charles Darwin no Brasil não foi apenas para atuar como naturalista. Infelizmente, naquela época, Darwin falava de questões muito adiantadas de seu tempo, mas que perduram para a eternidade. E agora queremos saber de você, em base de tudo que foi abordado neste vídeo, como você pratica o respeito e a empatia para com os outros? Como que você sente que pode ser alguém melhor? Como você pode transformar o mundo em um lugar melhor? Certamente, Darwin não tinha consciência de tão grandiosas seriam suas ideias. Ele não percebia o quanto suas pesquisas iriam repercutir para o futuro. Ele simplesmente falava onde não queriam que falasse. Questionava onde não queriam que questionasse. Mas ele fez. E Darwin é apenas um exemplo de pensadores do mundo todo em que um dia ousaram pensar, questionar e falar. E assim mudaram o mundo como jamais o mundo imaginou.